Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Então vamos falar um pouquinho sobre PCP versus volume e variedade, né? Um outro item muito importante, dois itens, né? Volume e variedade. E eles estão muito relacionados um com o outro, tá bom? Então vamos tratar desses assuntos aqui, tá? Então vamos lá. Operações que produzem alta variedade de produtos e ou serviços em volume relativamente baixo claramente terão consumidores que requerem um conjunto diferente de fatores e usarão processos que têm um conjunto diferente de necessidades das operações que criam produtos e ou serviços padronizados em grande volume. Nós vamos novamente trabalhar com os dois extremos, tá? Queridos alunos, nós vamos trabalhar com o extremo do que? Um serviço único e padronizado em um volume muito elevado, tá? Ou serviço com baixo volume, mas com alta variedade, tá? Uma variedade alta e aí naturalmente o volume cai. Isso é meio que lógico e real, aonde você pode citar vários exemplos disso. E aí quando você tem um volume de produto, a variedade de produtos baixa, tendendo para um único produto, né, uma variedade quase que nula, você tem um único produto, você consegue o quê? Subir no volume, né? Isso é meio óbvio, mas é importante nós ressaltarmos aqui, tá bom? Então aqui nós temos uma tabela para elucidar, para nos esclarecer, para nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Uma tabela que fala sobre volume, variedade, resposta ao consumidor, horizonte do planejamento, grandes decisões de planejamento, decisões de controle e robustez para cada um dos cenários. Quais dois casos distintos, tá? Nós vamos citar dois exemplos aqui. Só para ficar mais claro e a gente enxergar melhor esse horizonte e dentro da questão, né? Vamos dizer, muita variedade, baixo volume, ou baixa variedade, né? Normalmente único e alto volume, tá? Na opinião de vocês, responda para mim aí sozinho, tá? Eu sei que vocês falam, professor é bobo, hein? Não vou escutar, ele tá gravado, mas responda para mim. Qual caso é qual aqui, tá? O que vocês acham? Qual tipo cada um se enquadra? Escritório de arquitetura para vocês, essa linha de cima ou essa linha de baixo? O escritório de arquitetura, ele tem um volume baixo ou um volume alto? A variedade dele é alta ou uma variedade baixa? O serviço de suprimento de energia elétrica, ele tem um volume baixo ou um volume alto? A variedade é alta ou a variedade é baixa? Esses dois primeiros itens são os itens que nós estamos colocando como itens fundamentais. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho? Responde para mim, o que você acha? Volume, né? Qual dos dois que tem volume alto aqui? Escritório de arquitetura ou serviço de suprimento de energia? O volume maior é o serviço de suprimento de energia, concorda? É um volume muito alto, porque eles entregam somente um produto, então a variedade é baixa. Então eles entregam sempre energia elétrica num volume muito alto, né? Baixa variedade, volume muito alto. Já o escritório de arquitetura, ele tem um volume baixo. Por quê? Porque ele tem uma variedade muito alta. Ele entrega projeto. Cada projeto é uma especificidade diferente e assim por diante. Então, ele não consegue entregar um volume alto, ele não tem padrões, né? Então, basicamente, vamos pensar aqui rapidamente. O escritório de arquitetura, ele tem um baixo volume, beleza? Um baixo volume. Ele tem uma variedade muito alta, porque cada projeto é um projeto diferente, ele não consegue aproveitar quase nada do projeto anterior. Mas em outro aspecto aqui, resposta ao consumidor. A resposta desse tipo aqui normalmente é lenta. É lenta por quê? Porque é sabido, é uma característica uma empresa de projetos de escritório de arquitetura, o quê? Esse trabalho, essa troca de informações entre o arquiteto e o cliente. Então ele precisa entrar em contato com o cliente vai nutrir as informações para ele vai processar para depois retornar. Então o cliente sabe que esse processo não é muito rápido, é um processo um pouco lento. Tá bom? Já no de baixo, que é o serviço de suprimento de energia, a resposta ao consumidor é rápida. Por quê? Porque o cara ficou assim, na hora que ele liga um ventilador na tomada, ele quer que o ventilador ligue. Ele quer energia ali, na hora, concordam comigo? Então ele quer uma resposta rápida, né? Já horizonte de planejamento. Horizonte de planejamento, para quem trabalha no escritório de arquitetura, é um horizonte curto prazo.
né? Por quê? Porque ele sempre está trabalhando com os projetos dele ali, ele não consegue olhar lá na frente. Mas já uma empresa de serviço de suprimento de energia, não. Ele já tem os seus clientes ali meio que definidos, ele já consegue fazer um planejamento mais longo, né? Olhar lá mais na frente no horizonte. E aí fazer um planejamento. Então perceba que aqui a gente já tem dois tipos, né? Aqui ele trabalha mais com curto prazo, que nós falamos sobre as características, as questões de intervenção contínua. Pense num projeto de arquitetura. O tempo inteiro o cliente está ali. Mudei de ideia, não quero mais azul, quero rosa. Mudei de ideia, não quero mais a banheira lá no quarto, eu quero outra coisa. Era quadrado, agora eu quero arredondado. Então ele tem que ficar intervindo. Já o serviço de suprimento de energia, não. É ali, ele está entregando aquele produto, as características são muito bem definidas, ele está pensando lá no longo prazo e ele quase não tem intervenções. Tá? As grandes decisões são muito diferentes. Por quê? Dentro do planejamento. Para um escritório de arquitetura, a questão dele é o tempo. Ele tem que tomar muito cuidado com o tempo, porque ele precisa entregar aquele projeto e o tempo inteiro está mudando, e ele tem que estar sempre atento a essas mudanças, sempre controlando tudo isso e sem perder que ele tem um tempo máximo, né? O projeto ele tem um tempo determinado e o cliente dele está querendo. Tá? Por mais que ele tenha paciência, ele também quer agilidade. Já a decisão mais importante no planejamento de uma empresa igual um serviço de suprimento de energia, que é um produto único e produz em massa, é o quê? O volume. Ele sempre tem que estar preocupado com a questão do volume, a capacidade dele, o volume de entrega que ele está fazendo. E as decisões de controle? As decisões de controle, normalmente, para um exemplo de escritório de arquitetura, é muito detalhado. Né? O controle tem que ser detalhado, cada projeto tem que saber os mínimos detalhes, porque muda muito um do outro e são vários. Já no exemplo de serviço de suprimento de energia, a decisão de controle é agregado, ele só pensa num único produto, um produto que já tem todas as características fixas. Então tá tudo junto, né? Quando fala agregado é tudo junto e o controle em cima daquele único produto. Já com relação à robustez, a robustez para esse tipo de escritório de arquitetura, ele precisa ter uma robustez muito alta. Ele precisa ser capaz de contornar imprevistos, de contornar mudanças. E uma empresa de arquitetura, um escritório de arquitetura muito, vamos dizer, competente, ele é um escritório que já é maduro, que ele já tem experiência e ele consegue ter essa robustez. O cliente pode fazer algumas alterações, pode prever algumas mudanças, pode ter variações e ele consegue contornar e ele consegue ainda estar atento ao tempo, às informações detalhadas de tudo isso. Essa é uma robustez, né? Ele está preparado para contornar. Já um sistema igual o suprimento de energia, a robustez é baixa. Por quê? Porque ele trabalha só com aquele único produto, trabalhando no volume alto, ele normalmente não tem problemas, mas isso também torna ele um pouco mais vulnerável. Ele não está preparado para contornar, por exemplo, algum problema mais sério. Por exemplo, a quebra de um gerador, né, de energia. Claro que ele vai ter a redundância, tudo, mas a robustez dele normalmente tende a ser mais baixa, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhezinho de passar aqui para vocês. É muito interessante porque quando você trabalha assim com escritório de arquitetura, por exemplo, uma informação interessante, né? Você não consegue prever com antecedência quais projetos vão entrar. Né? Você não consegue prever, porque é a característica desse empreendimento. Já um serviço de suprimento de energia, você já consegue trabalhar mais tranquilamente com essa questão da previsão, principalmente ao longo prazo. Né? Então, essa é uma informação também interessante aqui que não tinha passado. Então, a natureza. Com relação à natureza do suprimento e da demanda. Se o planejamento e controle é o processo de conciliar, essa definição a gente já passou hoje também no início da aula, ele concilia o quê? Demanda e suprimento, né? O cliente está necessitando e você está suprindo essa necessidade, né? Fornecendo para ele. Então, a natureza das decisões tomadas para planejar e controlar, desculpa, faltou um R aqui, uma operação produtiva, dependerão tanto da natureza da demanda como da natureza do suprimento dessa operação, tá? E aí que é importante algo interessante. A natureza,
o conceito da incerteza dentro do suprimento da demanda. Isso é algo extremamente importante, né? O conceito da incerteza. Nesse caso, a incerteza, tá, faz com que tanto o planejamento como o controle sejam mais difíceis. Gente, é uma coisa meio óbvia, né? Se você tem incerteza, você não consegue trabalhar com informações precisas e isso acaba deixando mais difícil planejar e controlar. E aí nós vamos trabalhar com dois exemplos, tá? Dois contextos. Primeiro, um contexto voltado para imprevisíveis e outro contexto voltado para os previsíveis, tá bom? E aí eu acho que eu vou cortar aqui o vídeo também para a gente ir para os exemplos e não perder isso aí e ficar em 2 vídeos, tá bom? Então não perca o próximo vídeo aí que nós vamos falar sobre esses dois extremos, tá? Os contextos imprevisíveis e os contextos previsíveis.